Bem-vindas e bem-vindos a mais este mergulho profundo. É um privilégio enorme ter a companhia de cada pessoa que nos escuta hoje, para assim uma exploração que promete virar de cabeça para baixo a forma como a gente enxerga a tecnologia, principalmente nos espaços corporativos e naqueles ambientes de alto padrão, sabe? Com certeza. É excelente participar de mais essa análise detalhada com a nossa audiência. Eu estou bem animada para o papo de hoje. Eu também. Hoje, a nossa missão é analisar minuciosamente um documento técnico e comercial. Tem umas 15 páginas. Estamos falando do material oficial de uma gigante da tecnologia, a Samsung. Isso, sobre aquele painel impressionante. Exato. O painel chamado The Wall All-in-One de 1,6 milímetros. O nosso grande objetivo nesta análise detalhada é extrair o conhecimento essencial sobre como essa tecnologia de displays tipo de altíssima categoria está mudando as regras do jogo. E mudando rápido, né? Muito rápido. A ideia é pegar todo aquele jargão técnico pesado, aquelas especificações de engenharia, e traduzir tudo isso em informações fascinantes para quem deseja estar sempre à frente das tendências. E, para ajudar a navegar por esse mar de inovações, eu conto com a presença indispensável da nossa especialista aqui na cadeira de análise. É muito bom ter essa parceria para desbravar esse material. O prazer é todo meu. E olha, ao examinar a engenharia por trás desse The Wall All-in-One, fica muito evidente que o foco não é apenas, lançar um display maior ou mais brilhante. Não é só sobre tamanho. Não, de jeito nenhum. A transição dos painéis LED tradicionais, que sempre foram, extremamente complexos, para sistemas integrados com esse conceito tudo em um, representa uma verdadeira mudança de paradigma na indústria audiovisual. O que essa tecnologia propõe é uma reestruturação completa de como o mercado corporativo pensa sobre tempo. Tempo, eficiência, logística, até design de interiores, né? Exatamente. É uma mudança de mentalidade. E é justamente essa quebra de paradigma que deixa tudo tão intrigante. Ok, vamos desvendar isso. A engenharia ataca de frente o que a própria indústria considera o seu maior pesadelo, que é a instalação. A temida instalação. Pois é. Para a gente ter uma ideia, quem já acompanhou uma montagem de um telão corporativo sabe que o processo costuma ser assim caótico. São dias e dias de trabalho, tem interdição do espaço, equipes gigantescas circulando. Quilômetros de cabos. Nossa, sim, quilômetros de cabos. E uma calibração que parece não ter fim, mas a promessa no documento é uma instalação pré-montada. Como isso muda a vida real de quem trabalha com essas estruturas? Essa é, sem dúvida, a alteração estrutural mais agressiva que o projeto apresenta em termos logísticos. Historicamente, montar um painel de LED era tentar resolver um quebra-cabeça Gigante. um quebra-cabeça tecnológico incrivelmente sensível. Cada módulo individual precisava ser alinhado com uma precisão microscópica. Se um único milímetro ficasse fora do lugar, Já era. a tela inteira mostrava uma linha visível, arruinando a imagem completamente. Além disso, os cabos de dados e de energia tinham que ser roteados manualmente entre dezenas de gabinetes, e a configuração de software levava horas para unificar tudo aquilo. Uma dor de cabeça sem fim. O que a instalação pré-montada faz é eliminar essa complexidade diretamente na fábrica. Na prática, o processo no local se resume a duas etapas muito diretas. Primeiro, fixar as placas de fundo na parede. E depois, simplesmente encaixar módulos pré-definidos de proporções gigantescas. É uma abordagem de hardware que se assemelha muito mais a pendurar um quadro sofisticado do que a construir um muro de eletrônicos do zero. E aqui entra um dado impressionante que, eu confesso, me deixou com a pulga atrás da orelha. A afirmação, baseada em testes internos deles, é de que esse processo de instalação agora leva apenas 2 horas e exige apenas 2 pessoas. Sim, 2 horas. 2 horas. Isso soa quase como uma promessa exagerada de vendedor, sabe? Especialmente para quem está acostumado a ver uma sala de reuniões interditada por uma semana inteira. Como isso é fisicamente possível? A desconfiança é totalmente natural, considerando o histórico desse setor. Mas a viabilidade dessas 2 horas se explica pela matemática dos módulos.
O projeto detalha que o modelo com impressionantes 110 polegadas exige o encaixe de apenas 3 grandes módulos pré-definidos. Só 3. Só 3. Já a versão colossal de 146 polegadas requer apenas 4 módulos. O esforço humano cai drasticamente porque não há mais a necessidade de conectar dezenas de pequenas placas e alinhar costuras infinitas no local. Ah, entendi. A estrutura principal já vem alinhada e configurada de fábrica. Então, o tempo de inatividade de uma sala de reuniões executiva, que representa um custo operacional altíssimo para grandes empresas, é reduzido a quase zero. Isso faz muito sentido. Em vez de montar 100 peças de Lego microscópicas ali na hora, são apenas 3 ou 4 blocos gigantes que já se encaixam perfeitamente. Exato. E tem outro detalhe crucial nessa parte de hardware. No método tradicional, existe sempre a necessidade de uma caixa de controle externa. É uma peça separada, cheia de fios, e exige um rack ou um móvel extra só para esconder o equipamento da vista das pessoas. Ninguém quer ver aquele monte de fio numa sala de diretoria. Com certeza não. Mas o DeWalt altera isso, integrando a caixa de controle diretamente no display. O que é fascinante aqui é como a integração dessa caixa de controle elimina uma camada inteira de frustração técnica e estética. Frustração é a palavra certa. Sim, porque em sistemas convencionais, essa controladora externa não só ocupa espaço físico e estraga o design clean de um saguão ou escritório, como exige uma etapa demorada de mapeamento. Como assim mapeamento? É preciso ensinar a caixa externa a se comunicar com a tela, dizer onde cada pixel está. Ao embutir o cérebro do sistema no próprio chassi do display, a comunicação interna do hardware é automatizada. Não é mais necessário perder tempo configurando a sincronia entre peças separadas. A tela é ligada à energia e já sabe o que precisa fazer. Genial! É o ápice da filosofia plug and play, mas aplicada a uma tela de proporções monumentais. É como a evolução dos antigos home theaters, né? Onde era preciso ligar o receiver na TV, configurar o cabo óptico e torcer muito para o som sair sincronizado com a imagem. Nossa, era exatamente assim. Aqui a inteligência já está embutida. E falando em imagem, vamos mergulhar na parte visual, que é onde a tecnologia brilha de verdade. Há uma descrição no documento que quase beira a poesia para descrever os níveis de preto. Eles chamam de um abismo de profundidade. Isso se refere à tecnologia Black Seal. E para quem é exigente com imagens, o preto absoluto é praticamente o santo graal dos displays, não é? Absolutamente, é o santo graal. E a escolha do termo abismo de profundidade descreve um fenômeno óptico muito concreto alcançado por essa tecnologia. Em painéis de LED tradicionais, a placa de circuito impresso, a chamada placa PCB, onde os diodos de luz são soldados, costuma refletir a iluminação do ambiente. A própria placa reflete a luz da sala. Sim, a base dela. Isso faz com que, mesmo quando a tela tenta mostrar a cor preta, desligando os LEDs, o resultado seja um tom acinzentado e sem vida, porque a luz de fora está batendo ali. Ah, claro. Fica aquele cinza lavado. Exato. A tecnologia Black Seal soluciona isso aplicando um fundo preto intenso que cobre toda a superfície da placa com uma uniformidade perfeita. Tecnicamente, esse revestimento bloqueia a dispersão de luz indesejada e absorve qualquer iluminação externa da sala. Funciona como uma esponja de luz. Perfeito. O resultado prático é a capacidade de gerar níveis de preto incrivelmente puros, o que entrega um contraste incomparável e revela detalhes que antes ficavam totalmente invisíveis nas áreas escuras da imagem. A gente pode fazer uma analogia bem simples para visualizar isso. Vamos imaginar a tentativa de observar as estrelas no meio de uma grande metrópole, cheia de poluição luminosa. As estrelas estão lá em cima, mas o fundo do céu está claro demais, meio alaranjado. Então o brilho dela se perde, ficou ofuscado. Uma ótima comparação. Agora, vamos imaginar olhar para essas mesmas estrelas no meio de um deserto isolado, onde o céu é um verdadeiro abismo de escuridão. As estrelas parecem saltar aos olhos com um brilho intenso. É exatamente isso que o preto perfeito faz com as outras cores em uma tela. O contraste cria essa ilusão de tridimensionalidade. E faz as cores pularem da tela. E por falar em cores, a tecnologia chamada ultracroma
é destacada no texto para garantir a pureza de cor. Como ocorre essa purificação na prática? A atuação da tecnologia ultracroma ocorre diretamente na física da emissão de luz. As cores ganham vida através da utilização de comprimentos de onda menores. Comprimentos de onda? Sim. Na ótica, quando o diodo emite um comprimento de onda mais estreito e focado, a cor que atinge os olhos humanos é muito mais definida. Ela fica isolada de contaminações de tons vizinhos. É afirmado no material que esses comprimentos de onda mais curtos conseguem produzir cores RGB, o vermelho, o verde e o azul fundamentais, com uma pureza 2 vezes maior do que os LEDs convencionais da própria marca. 2 vezes maior é muita coisa. Muita coisa. É uma calibração na própria origem da luz, garantindo que um logotipo vermelho de uma empresa, por exemplo, seja exibido com a exatidão absoluta exigida pelos manuais de marca institucionais. Cores 2 vezes mais puras. Para apresentações de alto nível ou vídeos institucionais, essa precisão é realmente inegociável. Nenhuma empresa quer ver seu logo com a cor errada no saguão principal. Com certeza não. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Entramos na parte de processamento de imagem e surge um mapeamento de 20 bits, acompanhado de uma escala de cinza linear. No dia a dia da tecnologia de consumo, ouve-se muito sobre telas de 8 bits ou, no máximo, 10 bits. Sim, é o padrão no mercado. 20 bits soa como um salto alienígena de tão alto. O que esse processamento massivo entrega na prática para os olhos de quem está assistindo? Esse processamento de 20 bits é, possivelmente, o coração da excelência visual deste equipamento. Para contextualizar bem, a profundidade de bits define quantas tonalidades de uma cor a tela consegue reproduzir. Um painel de 8 bits, que é muito comum, consegue exibir cerca de 256 tons de vermelho, verde ou azul. Ok, 256 tons. Quando passamos para 20 bits, esse número explode para mais de 1 milhão de tons por canal, de cor. Uau! De 256 para mais de 1 milhão? O salto é gigantesco. A diferença prática aparece nos gradientes suaves. Quando uma tela com menos bits tenta mostrar um céu de fim de tarde, com o laranja escurecendo até virar azul marinho, é muito comum notar faixas de cores marcadas, como se fossem degraus de uma escada. Ah, o famoso color banding. Fica parecendo um mapa topográfico. Exatamente. O processador simplesmente não tem as cores intermediárias para fazer a transição suave. O mapeamento de 20 bits elimina esses degraus por completo, e a escala de cinza linear complementa isso muito bem. Como a escala de cinza atua junto com os 20 bits? Ela garante que as sombras e as luzes baixas mantenham a textura e o volume sem perder detalhes. A transição de luz e sombra flui organicamente, criando aquela sensação de imersão total. Não há artefatos visuais para quebrar a ilusão da imagem. É uma rampa perfeitamente lisa, sem nenhum solavanco. Fica tudo perfeitamente contínuo, sem aquele efeito bandeira no céu dos vídeos. Sensacional. Mas, para orquestrar toda essa sinfonia óptica, os níveis de preto, as cores puras e bilhões de cálculos de 20 bits, é preciso um motor muito forte. Um processador robusto. Sim. E é aqui que entra o cérebro da operação, o processador neural Quantum 4K. Estamos falando da entrada da inteligência artificial pesada na geração de imagens corporativas. Exato. Hardware de ponta não sobrevive sem software de ponta hoje em dia. O processador neural Quantum 4K atua com o que é descrito como uma otimização instantânea de IA. A tela deixa de ser um painel passivo, que apenas exibe o sinal que recebe da fonte. Ela trabalha a imagem. Muito. A inteligência artificial analisa cada segundo de conteúdo, quadro a quadro, em tempo real. Ela identifica o que é ruído na imagem, o que precisa de mais nitidez e onde o contraste deve ser reforçado. Então, se eu colocar um vídeo antigo, de qualidade um pouco menor, ela melhora. Sim. Mesmo que a fonte do vídeo não seja perfeita, o processador reconstrói e aprimora os visuais para entregá-los em qualidade de até 4K. Ele limpa a imagem. E essa inteligência trabalha de braços dados com 2 outras tecnologias importantes para a imagem, o Micro HDR e o Micromotion. Para quem não tem tanta familiaridade com a sigla HDR, ou High Dynamic Range, a lógica é até que simples.
É a tecnologia que permite enxergar os detalhes de uma caverna escura e o brilho intenso do sol do lado de fora na mesma cena, sem que a sombra fique um borrão preto ou o sol vire um clarão branco que segue a tudo. O micro HDR suporta formatos avançados como HDR10 e HDR10 Plus, garantindo esse brilho e contraste no limite máximo. E o Micromotion atua na suavidade dos movimentos para que nada pareça travado ou borrado quando há ação rápida na tela. Maravilha! Agora vamos juntar essas tecnologias com as especificações físicas. Tem muita engenharia detalhada aqui. Então, o que tudo isso significa? Vamos aos números. Começando por uma curiosidade técnica fantástica. O título principal estampa em letras garrafais que o painel é de 1,6 milímetros. Mas olhando a tabela fina de parâmetros físicos, o pixel pitch exato está registrado como 1,68 milímetros. Essa é uma observação muito atenta e revela bastante sobre como a indústria tecnológica comunica seus avanços. Um pequeno truque. Uma simplificação. O pixel pitch é a medida exata da distância em milímetros entre o centro de um pequeno ponto de luz LED e o centro do ponto vizinho. A distância real de 1,68 milímetros já é extraordinariamente pequena para telas dessas proporções. Bem juntinhos. Muito. É isso que permite que pessoas fiquem de pé muito perto do painel em uma sala de conferências sem conseguir enxergar a grade de pixels, mantendo a imagem sólida. O arredondamento para 1,6 milímetros no título é uma prática comum de marketing para criar um nome mais sonoro e fácil de memorizar. Mas a engenharia real opera na casa do 1,68. Outro detalhe fascinante dessa tabela é o tipo de diodo utilizado. Ele é descrito como Flip Chip LG RGB. Pois é, esse termo flip chip aparece com um baita destaque no documento. Como a gente pode visualizar o que isso faz pela tecnologia? O que o flip significa aí? Podemos imaginar a montagem de um móvel planejado de alta qualidade, onde todos os parafusos e encaixes são feitos por dentro, deixando a superfície externa completamente limpa e lisa. Nos LEDs tradicionais, os minúsculos chips de luz precisam de minúsculos fios de ouro conectando-os à placa por cima. Fios por cima do chip. Isso. Esses fios ocupam espaço, criam pequenas sombras e limitam o design. No design flip chip, a engenharia literalmente vira o chip de cabeça para baixo, por isso o nome flip, e o solda diretamente na placa, eliminando totalmente a necessidade dos fios superiores. Ah, que solução elegante! Muito. E o impacto disso é gigantesco. A superfície fica mais limpa para a passagem da luz, o perfil físico do painel fica mais fino e, crucialmente, a dissipação do calor gerado pela energia se torna muito mais eficiente. A placa absorve o calor melhor. Exatamente. Em ambientes corporativos que mantêm essas telas ligadas quase ininterruptamente, gerenciar o calor é essencial para a durabilidade do equipamento. É uma engenharia microscópica com impactos macroscópicos. Fazendo um gancho com as capacidades óticas descritas na mesma tabela, temos um brilho máximo de 500 nits e um contraste espetacular de 8.000 para 1. Números de respeito. Muito. Para as pessoas terem uma referência, 500 nits é uma quantidade de luz fantástica para ambientes corporativos. Um lobby de prédio com paredes de vidro recebe muita luz solar, então a tela precisa de força para não parecer apagada. Mas um número que realmente me causou espanto ao ler as especificações foi a taxa de atualização. Eu imagino por quê. A tabela crava inacreditáveis 7.680 Hz. Espera um pouco. 7.680. Monitores voltados para o público gamer de altíssima performance, que custam fortunas, muitas vezes brigam para chegar a 200 ou 300 Hz. O que explica colocar 7.680 Hz em uma tela corporativa? O espanto é super justificado, pois é um número massivo. E a explicação não está voltada para o olho humano, mas sim para as lentes das câmeras. Câmeras. A taxa de atualização indica quantas vezes por segundo a tela redesenha a imagem completa. O olho humano já enxerga fluidez com taxas bem mais baixas, na casa dos 60 a 120 Hz.
No entanto, em um ambiente de alto padrão corporativo, é muito comum que apresentações, discursos ou lançamentos de produtos que acontecem na frente dessas telas sejam filmados ou transmitidos ao vivo para o mundo inteiro. É verdade, o CEO falando no palco com o telão atrás. Exatamente esse cenário. Se a taxa de atualização da tela não for alta o suficiente, o obturador da câmera digital e a tela entram em conflito de sincronia. O resultado visual na transmissão é aquele efeito terrível de listras escuras subindo pela imagem ou um piscar intermitente. O temido flicker. Fica parecendo que a tela está estragada na gravação. Isso mesmo, o flicker. Ao elevar a taxa para 7.680 vezes por segundo, o painel garante que, não importa qual câmera profissional ou celular esteja filmando a cena, a imagem no fundo aparecerá absolutamente sólida, vibrante e sem qualquer cintilação. Faz todo sentido agora. É a garantia de que o logotipo do CEO e os gráficos financeiros vão sair impecáveis na gravação da empresa sem aquele aspecto de tela quebrada ao fundo. Uma proteção para a imagem da marca, no fim das contas. Perfeito. E toda essa complexidade tecnológica, curiosamente, nos leva a uma das maiores propostas de valor apresentadas no final do documento: a simplificação extrema para quem vai comprar o equipamento. Eles chamam isso de decisões importantes sem complexidade. Se conectarmos isso ao cenário geral da adoção tecnológica por grandes corporações, a complexidade de compra sempre foi uma barreira tão grande quanto a complexidade de instalação. Era difícil até de orçar, né? Sim, no modelo convencional, adquirir um telão de LED exigia praticamente um diploma de engenharia. Os compradores corporativos precisavam calcular matrizes complexas, escolher o pixel pitch exato para a distância média das cadeiras da sala, selecionar as placas receptoras compatíveis e calcular a estrutura metálica de sustentação. Era um projeto à parte. Uma montanha de decisões técnicas. A estratégia All-in-One muda o jogo ao transformar uma decisão de engenharia em uma decisão de prateleira. A escolha passa a ser baseada em duas coisas que qualquer pessoa entende: a resolução da tela, que nas configurações demonstradas é 2K Full HD, e o tamanho físico desejado para o espaço, limitando as opções às variantes de 110 ou 146 polegadas. É uma aproximação muito inteligente com a experiência de consumo doméstico. Quase como entrar em uma loja e escolher uma TV para a sala de estar, só que em escala corporativa. Exato. E com um atrativo enorme que eles fazem questão de frisar: a eliminação das surpresas orçamentárias com acessórios. O material destaca vigorosamente que todos os componentes estão incluídos. Isso reforça o peso da expressão all-in-one. Não estamos falando apenas da caixa de controle que já mencionamos. O pacote entrega os suportes de parede desenhados sob medida, as molduras decorativas para garantir um acabamento sofisticado e, de maneira surpreendente, alto-falantes já embutidos. Isso é um grande diferencial. Dispensa-se a necessidade de orçar e instalar um sistema de som secundário só para que um vídeo institucional seja apresentado com qualidade. É o pacote completo. E é importante notar também a confiabilidade global que acompanha esse equipamento, atestada por uma longa lista de homologações no fim do arquivo. Esse nível de preparação global é o que consolida o produto para as grandes multinacionais. A engenharia foi validada por dezenas de regulações de segurança ao redor do mundo. Embora a lista seja densa, o que ela nos diz nas entrelinhas é a versatilidade corporativa. Como assim? A tela pode ser instalada em um escritório em São Paulo, utilizando a certificação do Inmetro e os manuais detalhados localizados em português brasileiro. Ou pode ir para um complexo no México, sob as normas da NOM, ou na Europa, sob as regras locais UCB. A padronização de segurança e a vasta documentação global, como o manual em português de quase 1,5 MB, demonstram um ecossistema de suporte gigantesco. Foi projetado para que empresas padronizem suas filiais pelo mundo inteiro com a mesma tecnologia, sem dor de cabeça regulatória. É tecnologia em escala global de forma totalmente fluida. E que percurso fascinante nós fizemos hoje. Para recapitular as grandes descobertas desta análise detalhada, nós vimos como a engenharia pegou um processo que era historicamente exaustivo, fragmentado e cheio de falhas potenciais na hora da montagem e o transformou em uma experiência muito elegante,
com um encaixe de 3 ou 4 módulos gigantes pré-montados, o que levava semanas, agora leva 2 horas. Uma revolução logística. Sem dúvida. Vimos a ciência por trás de um preto puríssimo, com o Black Seal, contrastando com as cores hiperprecisas do Ultra Chroma, e o mapeamento de 20 bits criando aqueles degradês celestiais sem nenhuma falha visual. E, claro, a inteligência artificial orquestrando tudo isso e redesenhando a imagem mais de 7.000 vezes por segundo para ficar perfeita em qualquer transmissão. Tudo funcionando em harmonia invisível. No fim das contas, a tecnologia operando em sua melhor forma para economizar o recurso mais valioso do mundo corporativo: o tempo. Isso levanta uma questão importante, especialmente quando focamos as atenções no papel fundamental da inteligência artificial neste ecossistema visual que nós acabamos de descrever. Qual questão? O processador neural Quantum 4K é descrito com muito orgulho por sua capacidade de analisar e otimizar instantaneamente cada segundo de conteúdo, limpando ruídos e melhorando o contraste incessantemente. Diante dessa intervenção milimétrica, contínua e perfeita em cada pixel luminoso, nós chegamos a um ponto de inflexão filosófico sobre a tecnologia de displays. Filosofia aplicada aos pixels. Sim. Até que ponto a imagem magnífica que os olhos humanos captam em um painel de 146 polegadas ainda é o vídeo real ou original que foi capturado por uma câmera em algum momento? No momento em que as telas deixam de ser estruturas passivas e se tornam ativamente inteligentes, realizando bilhões de cálculos a cada segundo para alterar a própria essência visual do arquivo original, elas deixam de ser meros espelhos da realidade. Elas interferem no que estamos vendo. Elas assumem o papel de co-criadoras em tempo real daquilo que consumimos. O perfeito, nos padrões atuais, deixou de ser um registro fiel da realidade para se tornar uma reconstrução algorítmica constante. É uma evolução técnica simplesmente brilhante, mas que redefine fundamentalmente a nossa relação de confiança e autenticidade com tudo que vemos projetado nessas janelas digitais. Um pensamento bastante instigante para nossa reflexão. Sensacional. Essa reflexão final sobre a tela como uma co-criadora ativa, manipulando a realidade em tempo real para entregar a perfeição, é absolutamente fascinante. É o tipo de pensamento que muda a forma como olhamos para a tecnologia ao nosso redor e como consumimos as imagens no nosso dia a dia. Que ponto incrível para fecharmos a nossa pauta de hoje. É um pensamento profundo para todas as pessoas que estão nos acompanhando levarem consigo durante os próximos dias e observarem com olhos mais críticos os displays brilhantes que cruzarem os seus caminhos. Agradeço imensamente a companhia, a curiosidade e o tempo da nossa audiência em mais esta exploração tecnológica. E, claro, agradeço muito a nossa especialista pela clareza de sempre. Obrigada, foi um ótimo papo. Continuem com essa vontade de aprender, continuem questionando como o mundo ao redor funciona e nos vemos muito em breve no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!